Acadêmicos do curso de Direito, Centro Universitário Campo Real, primeiro A, primeiro B noturno, primeiro período matutino. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, conforme a nossa conversa da última semana, vamos continuar o nosso cronograma de atividades da disciplina de Economia. E hoje trago especificamente para vocês um tema no qual está lá no plano de ensino do professor Pedro, que disponibilizou para vocês no início das atividades no primeiro trimestre, que é a relação, do Estado em defesa da ordem econômica com relação a estruturas de mercado, monopólio, oligopólio e concorrência perfeita. Então, dando ênfase, vocês já tiveram algumas pinceladas, né? O professor Pedro já me passou alguns materiais no qual vocês viram com ele essa relação do Estado em defesa da ordem econômica do artigo 170 da Constituição brasileira, no qual ela fala que a ordem econômica é um conjunto de regras que regularizam as atividades econômicas, tanto comercial como industrial, serviços privados e serviços públicos. Por que tudo isso? Né? Como nós trabalhamos hoje em uma livre iniciativa e uma livre concorrência, há regras a serem cumpridas. E o Estado, através de alguns órgãos, eles fiscalizam, né, essas regras para regular essas atividades comerciais. Senão, estaria tudo a Deus dará, né? Cada um fazia o que queria, porque lembrando sempre de lei de oferta e demanda, são dois objetivos diferentes. O ofertante sempre quer produzir a um preço cada vez mais alto e os consumidores, os demandadores, que querem consumir os produtos a um preço cada vez mais baixo. Entra muitas vezes a lei de mercado, né? A gente fala equilíbrio de mercado, mas também em algumas situações o Estado trabalha nessas situações de regra, né? Fazendo com que a economia, fazendo com que o mercado trabalhe de uma melhor maneira possível. E segundo o artigo 170 da Constituição Federal, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Né? Então, isso aqui vocês só dando uma pincelada, vocês já viram, até verifiquei alguns vídeos, algumas videoaulas com o professor Pedro, conforme esse artigo 170, vocês trabalharam, já deram uma pincelada. Quando você fala em seguintes princípios da ordem econômica, você fala em fundamento, que é valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Cada vez mais, os teóricos de gestão da administração moderna, eles entendem que o trabalho humano é um dos principais capitais dentro de uma empresa, dentro de um mercado. Tá? Então, ele está sendo cada vez mais valorizado essa questão de trabalho humano. Tá? Então, além dessa parte da parte jurídica, da parte da ordem econômica, da parte do Estado entender essas situações, o trabalho humano está cada vez mais voltado a um grandíssimo capital dentro das empresas, dentro das instituições, tanto privada como pública. E a finalidade, né, dessa ordem econômica é assegurar todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Então, isso aqui só foi um preâmbulo, um breve resumo do que vocês já viram com o professor Pedro, essa questão do Estado assegurar, né, a defesa da ordem econômica em todos esses setores: comercial, industrial, serviços privados e serviços públicos. E, diante disso, eu até, vocês receberam um material do professor Pedro no início do ano também, até ele me autorizou a trabalhar com vocês esse material. Dentro dessa ordem, né, econômica, dentro dessa defesa do Estado referente à ordem econômica, para que nós, como consumidores, e também nós,
como proprietários e produtores e empresários, nós temos que seguir algumas regras. E dentro dessas regras, dentro desses estilos de mercado, nós como proprietários e empresários, em diversas vezes nós estamos dentro de estruturas de mercado. E o que é essa estrutura de mercado? Entende-se que o mercado como um contexto onde acontece o comércio de bens e serviços que serve à sociedade, e sobre a capacidade da empresa de influenciar os preços dos produtos e serviços. Ou seja, indo de encontro ao que nós vimos na aula passada, na verdade, a estrutura de mercado faz com que as empresas atendam às necessidades humanas, lembrando que são ilimitadas, mas com fatores de produção limitados. Esse mercado ele une os ofertantes e une os demandadores. Então, essa união, esse objetivo, faz com que as estruturas de mercado sejam divididas muitas vezes e sejam impostas algumas regras. Agora nós vamos ver 3 estruturas de mercado que se encaixam nessas regras desse mercado, ok? A primeira é a concorrência perfeita. Dentro do jargão popular aí das minhas aulas de economia, eu falo a concorrência perfeita é o estilo de mercado que Deus quer, um mercado livre para todo mundo. Nesse mercado, os agentes devem competir pela eficiência em custos, pois não poderão concorrer pela diferenciação dos produtos. Ou seja, nesse mercado de concorrência perfeita, os produtos são similares, são iguais, não tem uma grande diferenciação. E quando eu falo em eficiência em custos, eu quero falar em diminuição de custos cada vez mais, porque os preços do produto no mercado, quando eu falo mercado, no nicho de mercado ao redor, eles não são tão altos e não tem uma disparidade muito grande. As empresas de um mercado possuem a mesma tecnologia a curto prazo. Então, além de ter uma eficiência em custos, esses concorrentes, eles, grande maioria, têm os mesmos recursos produtivos. Um não se sobressai com relação ao outro. O número de grandes empresas produtoras e compradoras, ou seja, há muitos compradores e muitos vendedores nesse mercado. Há uma transparência, ou seja, não há uma barreira para que nós possamos entrar nesse mercado. E também é uma transparência no quesito de você sabe qual o estilo de produção, você sabe como comercializa esses produtos. E como eu falei no slide anterior, a semelhança dos produtos da empresa A, B, X, Y e assim por diante. As empresas entram e saem do mercado livremente, como eu falei, não há barreiras de entrada. Há possibilidades para que nós possamos entrar nesse mercado de concorrência perfeita. E dado a padronização dos produtos e dado o número grande de compradores e vendedores, o preço é elemento essencial na competição dos clientes, não dos concorrentes. Então, nós, como consumidores, nós vamos verificar o preço desses produtos. As empresas são tomadoras de preço, ou seja, elas não têm condição de impor preços no mercado. Tá? Exemplo, os hortifrutigranjeiros. Então, eu posso entrar nesse mercado de concorrência perfeita, sendo um hortifrutigranjeiro, vamos imaginar um plantador de alface. Não há barreira de entrada, ou seja, eu consigo entrar nesse mercado. Há uma transparência, então não tem um segredo. Os produtos são iguais, os estilos de alfaces são iguais, semelhantes entre os concorrentes, mas ninguém pode se sobressair no preço. Por exemplo, eu sou um produtor de alface, vou vender meu alface para o mercado da esquina, e onde todos os concorrentes meus estão vendendo a R$2 a cabeça de alface, o pé de alface. Eu penso, não, eu trabalho de sol a sol, de domingo a domingo, eu vou querer fazer
eu vou querer com que o preço do meu alface seja 2,50. Você pode até querer, só que infelizmente o mercado, os consumidores é que vão definir se eles vão comprar a 2,50 ou não. Ao preço de R$ 2 todo mundo está comprando. Talvez ao preço de 2,50, você como produtor, pode ser que você tenha um prejuízo, pois possivelmente esses produtos, como são semelhantes aos outros concorrentes, eles não vão, não vão estar, como é que eu posso falar, eles não vão estar com um preço para que os consumidores, para que os consumidores tenham essa necessidade de comprar. Então você tem que ir meio que de acordo com a manada. Isso é concorrência perfeita. Muitos compradores, muitos vendedores, não tem ninguém influência de preço, há uma transparência do mercado, né? Os produtos são semelhantes e não há barreiras de entrada. Então, se eu posso entrar nesse mercado, o meu vizinho ou você que está assistindo, se tiver interesse, você pode ir lá e entrar nesse mercado de concorrência perfeita, principalmente no exemplo de hortifruti grangeiros. Contrapondo a concorrência perfeita, nós temos o monopólio. O monopólio, as características principais, existe apenas uma empresa ofertante no mercado. Eles dominam o setor, fazendo com que nós, como consumidores, não temos a possibilidade de ir ao concorrente, não temos a possibilidade de uma, entre aspas, livre escolha de mercado. Eu sou obrigado, entre aspas, a consumir esse produto, pois este produtor, este ofertante é o único no mercado. E outra coisa, não existem produtos substitutos para o produto vendido do monopolista. Ou seja, nós não temos opções de compras maiores em quantidade, em qualidade, muitas vezes. Existem barreiras de entrada. Se lá na concorrência perfeita não existia, todo mundo poderia entrar. Aqui existe uma barreira de entrada, porque há muitas vezes os conluios, os contratos, as questões políticas, jurídicas, elas são tão entrelaçadas que não há possibilidade de uma empresa privada, muitas vezes, uma empresa pequena, entrar nesse regime, nessa estrutura de mercado. Não há concorrência, sem substituto, o vendedor determina o preço. Isso é monopólio. Os consumidores submetem, às condições pelo vendedor. Quantidade, preço, qualidade e assim por diante. Tá? Então, isso é monopólio. E muitas vezes, a gente fala dentro da administração, marketing. Como eles são empresas monopolistas, eles raramente se utilizam de marketing ou propaganda. Por quê? Eles são os únicos, muitas vezes, no mercado. Os monopólios surgem porque certos recursos são propriedade de uma única empresa, ou porque o governo concede a determinada empresa a exclusividade de certo bem ou serviço. Então, tem empresas que são autorizadas pelo governo a trabalhar dessa forma. Diversos fatores podem concorrer para a manutenção do monopólio. A dimensão reduzida do mercado. Tem em muitas cidades, principalmente menores, que tem um posto de gasolina só, tem um hotel, tem uma farmácia. Então, isso depende muito da redução do mercado, da redução geográfica do mercado. E existência de patentes também, conforme aqui no Brasil nós temos alguns exemplos de medicamentos. E o controle de fontes de suprimento de matérias-primas para a produção. Tá? Então, de patentes, nós temos do monopólio dos medicamentos, e de controle estatais, nós temos aí Correios, Energia, a Copel aqui no Paraná. Se você não tem uma outra opção de fornecimento de energia elétrica, aqui nós temos a Energisa em Guarapuava, mas ela compra a energia da Copel. O petróleo, ou seja, a Petrobras aqui no Brasil, por mais que você pense, não, mas temos diversos postos, isso são bandeiras, mas
o petróleo, o combustível, ela vem especificamente da Petrobras. E também a Petrobras, desculpa, ela oferta esses produtos até também a outros países. E aqui ele fica mais caro, vocês já sabem, justamente por incidência de impostos e assim por diante. Então, um exemplo de monopólio é a Petrobras, ok?